Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. A gente já conversou sobre tanta coisa, né, durante a semana. A gente já passeou por geometria, já passeou por... Aliás, essa semana a gente se concentrou em números decimais, sistemas monetários, geometria, foi na semana passada, né? A gente conversou sobre muita coisa essa semana. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ângulos. Professora, o que são ângulos? A gente vai descobrir hoje. Mas eu tenho certeza que vocês já sabem mais ou menos o que significa. Vocês já utilizaram esse termo em algum momento? Depende do ângulo que você vê. Tudo depende do ângulo que você vê. Depende do ângulo que você está. Isso tem a ver com posicionamento, tá? Isso tem a ver, por exemplo, com os polígonos, que são aquelas figuras que possuem lados, que são figuras formadas por segmento de reta. Exatamente. E o ângulo também tem alguma semelhança com isso, tá? A gente vai conversar um pouco, a gente vai passear sobre esse tema. Eu trouxe uns exemplos práticos para vocês, mas eu já posso te pedir para fazer um exercício. Se você, por exemplo, prestar atenção ou fazer um desenho no canto da sua TV, se você estiver assistindo pela TV, óbvio, ou se você tiver uma TV perto de você. Se você fizer um desenho dessa primeira ponta que liga a parte vertical da horizontal da sua TV, se você fizer um desenho só dessa parte, para quem gosta de futebol, onde dorme, fez um gol, onde dorme a coruja, que é naquele cantinho onde o goleiro não consegue chegar para agarrar, que é aquelas duas pontas, né, da trave, a gente tem um ângulo aí. Na verdade, a gente possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se eu te pedisse, por exemplo, para fazer esse ângulo, você conseguiria tranquilamente. Não, professora, conseguiria não fazer essa posição, não. Duvido. Conseguiria sim. Presta atenção nessa posição aqui. Você consegue? Ângulo de 90 graus. E se eu pedisse, por exemplo, para você fazer assim, como se você fosse voar? Não vou agora, que a aula de matemática só começou. Ângulo de 180 graus, ângulo raso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou fazer um exercíciozinho rápido também, você utilizando o seu próprio corpo, e eu já peço para você participar dessa aula junto comigo. Para interagir nessa aula, e eu já vou te perguntando aquela perguntinha de toda a aula. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Já mandou sua mensagem para mim hoje? Já mandou aquele bom dia que eu adoro receber? Ainda não? E está esperando o quê? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e você já pode mandar quantas mensagens você quiser. Ah, não quer acessar pelo celular, quer assistir pela TV? Não tem problema. Vai lá no canal 22.3 TV Nova. Essa aula está sendo transmitida ao vivo a partir das 8h30. Começando, claro, com a professora Abigail. E as reprises acontecem às 18 horas. Ah, não quer assistir pela TV, está na escola, está assistindo aula, precisou sair, não conseguiu acordar na hora? Sem problema. Você também pode assistir essa aula pelo YouTube, canal Educa Recife. Lá você encontra todas as aulas e pode assistir quantas vezes você quiser. Então, presta atenção, quinto ano, você não tem motivo para não assistir às aulas do Educa Recife. Inclusive, eu fico muito contente, tanto quanto você interage comigo, quando você
manda aquela mensagenzinha no YouTube, eu vejo todas. Às vezes não dá para responder, mas eu leio todas e fico muito contente com o retorno que a gente tem de vocês por lá, tá? Para me ajudar na interação, a professora Abigail está aqui, que deu uma aula maravilhosa, inclusive me deu uma animada. Ela conversou sobre o frevo, né? Falou sobre refacção textual e ainda trouxe aquele ritmo maravilhoso que eu particularmente adoro. E aí, professora? E aí, bom dia a todos. O chat aqui, muita gente dando bom dia. Antônio, Helena, Isabela, Juan, muita gente aqui dando bom dia, viu? Então, além do bom dia, ela vai fazer perguntas, você vai interagindo, vai respondendo. Não entendeu? Pergunta, com certeza a professora vai ter o maior prazer de tirar todas as tuas dúvidas. Continuem aí atentos na aula, tá certo? É isso mesmo. Então, já vai mandando, tá? Para me ajudar na inclusão, para garantir que mais pessoas consigam acompanhar essas aulas, Everton está aqui fazendo o trabalho maravilhoso de intérprete de Libras, né? Pensa que trabalho maravilhoso. Se não fosse essa equipe, né, o que seria da gente? Que coisa boa que a gente tem colaboradores maravilhosos, né, para ajudar principalmente a mais pessoas, né, para que vocês consigam acompanhar as nossas aulas. Então fica aqui o meu agradecimento a todos os intérpretes, né? Claro, agradecer a produção também, né, por sempre estar aqui com a gente fazendo esse trabalho. Junto, a gente consegue chegar bem mais longe, né? Então, vamos começar a nossa aula. E a gente vai falar sobre os ângulos. Você já viu esse instrumento em algum lugar na sua aula? O nome desse instrumento, e eu já coloquei aqui no nosso tema de hoje, é o transferidor. Esse transferidor, ele serve para a gente fazer medições de ângulos, tá? E eu já vou adiantando que esse instrumento aqui nos ajuda a dar um pouco mais de precisão na construção desses ângulos. Por exemplo, esse transferidor, ele tem a capacidade de chegar ao ângulo de 366 graus. É como se eu tivesse aqui na sua frente, desse uma volta completa e voltasse para o meu ponto de partida. Isso é um giro de 360 graus. Quando a gente vai trabalhar ângulo, a gente vai aprender, claro, sobre os tipos de ângulo. A gente vai aprender sobre ângulo raso, obtuso, a gente vai aprender sobre ângulo reto, os ângulos agudos também. Claro que eu vou destinar, né, as definições de cada um deles. Mas só para você entender, por exemplo, normalmente, quando a gente faz esse giro de 360, quando eu digo que eu fiz uma volta, né, eu dei uma volta completa, eu dei um giro de 360 graus. Mas eu posso fazer isso em 4 partes, que normalmente a gente faz. Eu posso dar um quarto de volta, então eu dou apenas um giro. Se eu digo que eu saio do meu ponto de partida e dou um quarto de giro, é como se eu tivesse feito um giro de 90 graus. Se eu dou mais um giro, 180, 270, 360. É assim que a gente faz a medição dos ângulos. E aí, professora? Eu achei interessante aqui uma observação que a Gabriela fez, que parece um relógio. Cada um dos ângulos que a professora... Eu achei tão interessante, se vale a pena a gente ler esse comentário, não é? Perfeito. Inclusive, eu acho que eu tenho o exemplo de um relógio. Eu trouxe o transferidor, mas com certeza eu poderia utilizar um relógio como referência. Por exemplo, se eu tiver o meu relógio às 3 horas, ele vai estar assim, ó. Ângulo reto, ângulo de 90 graus. Mas se eu tiver às 6 horas, claro que isso é aproximado, né? Porque você sabe que o relógio, quando ele chega numa hora exata, o ponteiro menor, ele vai um pouquinho mais para a esquerda. Mas a gente levando nessa perspectiva que Gabriela falou, é como se fosse assim. 3 horas, 90. 6 horas, 180.
280 graus. 9 horas, 270 e, por último, né, que é quando a gente fecha no meia-noite ou no meio-dia, os 360. Por isso que ele dá aquela volta completa. Já prestaram atenção que toda vez que o meu ponteiro ele dá uma volta completa, ele completa ou 1 minuto ou 1 hora? Pois bem, quando a gente fala nisso, a gente pode fazer claramente uma comparação com relação a posicionamento, tá? A gente pode sim falar de ângulo, inclusive a sua colaboração foi importantíssima. Eu poderia fazer vários exercícios para vocês com relação a esse posicionamento de ângulos. Por exemplo, que horário pode representar um ângulo agudo? Só adiantando, um ângulo agudo ele tem menos de 90 graus. Então, vê, se 3 horas ele está em 90, para diminuir ele tem que estar mais ou menos assim. Ah, professora, 2 horas? 2 horas. 1 hora? 1 hora. Ângulo agudo. Beleza? Poderia fazer tranquilamente. Amei o exemplo. Ângulo é a figura geométrica formada por 2 semi-retas de mesma origem, tá? A gente vai ter, inclusive, uma aula específica, tá? Mais pra frente, né? A gente vai falar um pouco sobre reta, semi-reta e segmento de reta, tá certo? Por enquanto, a gente vai se deter o encontro dessas 2 semi-retas que formam o meu ângulo, beleza? Aqui eu tenho, ó, um exemplo simples demais de figura onde eu posso encontrar diversos ângulos. Aqui eu vou encontrar especificamente ângulos retos, tá? Aqui eu posso encontrar, se eu fosse utilizar esse ângulo aqui, seria um ângulo raso. Se eu fosse utilizar essa figura aqui, seria um ângulo raso. Mas se eu fosse utilizar esse ângulo aqui, olha, presta atenção na marca do escanteio. Aqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Beleza? Ângulo de 90 graus, uma figura retangular, onde eu vou encontrar nas suas extremidades ângulos de 90 graus, ângulos retos, beleza? O ângulo mais comumente encontrado no nosso cotidiano é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, na televisão, nas estantes e entre outros, no relógio, nos ponteiros do relógio, por exemplo. Se você olhar para o teto da sua casa e observar o que a gente chama de quina, a gente vai ter ângulo reto também, tá? Por isso que ele diz aqui que o ângulo mais encontrado é o reto, é o de 90 graus. É o que a gente mais consegue encontrar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Aqui eu já citei o campo de futebol, eu já citei a questão do relógio, claro, com o apoio de Gabriela, e eu poderia encontrar vários outros exemplos. O próprio posicionamento do meu braço aqui, ó. Aqui é como se fosse um relógio, né? Que ele vai diminuindo ou vai aumentando, certo? E aqui eu posso, por exemplo, exemplificar, ó, eu disse que tinha o exemplo de um relógio. Ó, quando bateu as 3 horas, eu encontrei o ângulo de 90 graus. Se eu vou passando com o meu ponteiro e esse ângulo vai diminuindo, eu tenho ângulos agudos. E se eu tenho um ângulo abrindo mais, eu tenho ângulos obtusos. Olha o exemplo aqui que eu dei. Um exemplo para quem gosta de futebol, né? Eita, que ele acertou o gol no ângulo onde dorme a coruja. Eu nem sei se eu tô velha para isso, que eu já escutei muito. Eu não sei se isso ainda acontece, mas acertou no ângulo, sem chance para o goleiro. Um golaço.
É assim que eu escuto nas partidas de futebol. Então, esse canto onde dorme a coruja, onde o goleiro não consegue chegar, é o nosso ângulo de 90 graus. Beleza? Aqui, ó, eu tenho um exemplo claro aqui nas pontes, né? Aqui, essa estrutura de sustentação, tá? Isso aqui eu coloquei para vocês prestarem atenção como isso está presente. É claro que esses ângulos não estão à toa. Existem estudos da engenharia que envolvem claramente matemática para que uma ponte como essa não caia, tá? Inclusive, existe até um estudo sobre triângulos quando a gente fala de ponte. Vocês sabiam disso? O triângulo é uma das figuras mais utilizadas para a sustentação de pontes e estruturas. Mas aí é outra história. Hoje a gente vai focar nos ângulos, certo? Então, na engenharia, essa questão dos ângulos é levada muito a sério. Porque, dependendo do posicionamento, é o que evita a ponte cair ou não. A estrutura, na verdade, ela ser resistente ou não. Aí aqui eu já venho, né, com o meu ângulo reto, já vou começar com ele, até porque é o que a gente mais utiliza. É um ângulo específico, ele possui 90 graus, nem mais, nem menos, ele dá 1/4 de volta. Se eu fizesse, por exemplo, uma cruz, se eu fizesse uma cruz aqui, cada espaço valeria 90 graus. E se eu desse uma volta completa, seria 90, 90, 90, 90. Que se a gente somar, dará exatamente 360 graus. Aquela volta completa que eu já dei hoje aqui durante a aula. Aqui, ó, eu tenho outro exemplo. Eu posso ter dos dois lados, tá? Aqui nesse caso, nesse segmento, né? CA, eu posso ter no AD também, ó, 90 graus, ângulo reto. Ângulo reto, 90 graus. Beleza? Facinho demais, olha que coisa linda. Olha outro exemplo aqui. Eu tinha dado os dois, olha aqui, cores diferentes, para representar o meu ângulo reto. Pensa no relógio às 3 horas. Aqui eu já tenho outro relógio, mas dessa vez com um ângulo agudo. Quando eu falo de ângulo agudo, é porque ele mede menos que 90 graus. Se for 89 graus, agudo. Lembra, ângulo reto exatamente 90. Menos que 90, ângulo agudo. Eu tenho o exemplo do ângulo agudo aqui. E no meu relógio, ó, como eu tinha falado para vocês, 2 horas. É como se fosse assim, né? Aqui está o meu ponteiro e aqui é como se eu tivesse 2 horas, assim, né? Assim, basicamente. Se você fizer comigo aí, você vai ver que ele está mais fechadinho, né? Eu tenho ele reto aqui, às 3 horas. Quando eu fecho ele, 2 horas, ângulo agudo. Ah, quando a gente faz assim, ó. Lembra? Olha a foto. Ângulo agudo, menos que 90 graus. O ângulo obtuso tem medida maior que 90 graus. Ao contrário do ângulo agudo, o ângulo obtuso ele tem mais que 90 graus. 91 graus, professora. Ângulo obtuso, certo? Se eu tivesse, por exemplo, um exemplo no nosso relógio, seria 3 horas, não é assim? Se eu venho para as 4, eu tenho um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar. Aqui eu tenho um exemplo simples do braço, né? Eu tenho do leque também. Deixa eu mostrar o do braço. Quando você se olha, que você vai tirar a selfiezinha assim, que você faz assim, ó. Olha aqui, maior que 90. Ângulo obtuso. Tira uma selfie e bota lá pra gente ver nas redes sociais.
Ângulo obtuso maior que 90 graus. Eu tenho um lequezinho, aquele para os dias de calor, que você fica lá, maior que 90 graus. Ângulo obtuso. Beleza? O ângulo raso, que ele mede exatamente 180 graus. Exatamente, 180 graus. É como se eu tivesse de braços abertos. Vai voar, professora? De jeito nenhum. Eu só quero mostrar para você o ângulo raso, certo? 180 graus. 90, ângulo reto. Agudo, menos de 90 graus. Obtuso, maior que 90. E 180, ângulo raso. Olha o exemplo aqui, ó. Muita gente gosta de tirar foto assim também, né? Está na frente de uma paisagem aí. Tira foto, eu apreciando aqui. Aí abre os braços assim, como se quisesse abraçar aquela paisagem, né? Então, quando a pessoa faz isso, o braço está posicionado em 180 graus. Ângulo raso. Não esquece, quinto ano. Olha aí a menininha da ginástica olímpica, ó. Infelizmente, a professora não consegue fazer esse posicionamento. O máximo que eu posso chegar para vocês é com o braço, tá? Aí eu deixo para a criancinha que já deve treinar bastante para conseguir fazer. Mas isso é muito utilizado na ginástica olímpica, hein? E para chegar aí é meio complicado, é para quem treina de verdade. Ângulo raso, 180 graus. E agora eu quero que você me responda aí no chat, rapidinho. Eu sei que eu já falei muito aqui, a professora Abigail está aí só analisando, eu girando, levantando o braço, mostrando o relógio. Mas e você? Cadê a participação? Já vai me dizendo aí, a partir de todas as definições de ângulo que eu já dei hoje. Que ângulo é esse? É um ângulo de 90 graus? É um ângulo reto? É um ângulo maior que 90 graus? É um ângulo obtuso? É um ângulo agudo? Um ângulo raso? E aí? Diz para mim, quinto ano, rapidinho. A aula no instante passa, né? A aula no instante vai chegando no final, rapidinho. Para quem respondeu obtuso, está correto. Lembra que eu falei quando ele é maior que 90, ele é chamado de obtuso. E esse aqui pequenininho, mas fechadinho, a gente chama de ângulo. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Escutei, é isso mesmo. Ângulo agudo, menor que 90 graus. E esse daqui, eita, esse eu acabei de falar, né? E já disse que não consigo. A professora, infelizmente, não vai conseguir imitar essa posição para vocês, independente de gostar de frevo e de gostar de dançar um pouco algumas danças culturais, mas essa posição não dá para mim. E aí, quinto ano? Isso! Quem respondeu o ângulo raso está corretíssimo. Ângulo raso. E aqui, esse é fácil demais. Esse eu pedi para vocês fazerem no início da aula. Ângulo fácil, o mais utilizado no nosso cotidiano. E aí, quinto ano? Só se animaram na aula de frevo. Será que eu vou ter que colocar um frevo aqui? Será que eu vou ter que dançar um frevo para você participar comigo? Eu não acredito. E aí, professora? O Rafael está sorrindo. E o José, o Juan, o Antônio, eles responderam quando foi agudo, quando foi raso, porque às vezes demora um pouquinho a chegar. Mas entendi. Eles estão tá respondendo, explicado, sim. Tá explicado. Eu pensei em pedir uma sombrinha por aqui pelo estúdio para ver se você me dá atenção e responde ao meu desafio. E quem respondeu o ângulo reto está corretíssimo, é o ângulo mais utilizado no nosso cotidiano e ele mede exatamente 90 graus.
E esse daqui, esse eu também já passei em quinto ano, fácil demais. Naqueles dias de calor, a gente usa esse instrumento, né, o leque, para amenizar, né, para amenizar e diminuir o suor quando a gente está no centro da cidade, não é isso? Que tipo de ângulo é esse? Isso mesmo, ângulo obtuso, ângulo maior que 90 graus, beleza? Olha, eu tenho que coisa linda, o Cristo Redentor aqui. Que ângulo é esse? Ângulo raso, mede 180 graus, beleza? Eu tenho mais? Tenho o meu desafio. Que tipo de ângulo podemos identificar nessa imagem? É esse ângulo aqui, tá? Tá bem desenhadinho para você ver. Pode indicar um ângulo reto? Esse desenho poderia indicar um ângulo de medida maior que 90 graus. Ele está mais fechadinho ou ele está mais abertinho? Esse ângulo pode ser chamado de ângulo agudo. Desafio fácil para vocês estudarem um pouco mais sobre a questão do ângulo. Quero que vocês me respondam lá no YouTube, já fica pensando um pouquinho sobre isso. Aproveito para agradecer a presença da professora Abigail Viana. Eu que agradeço o convite, bom demais estar aqui com vocês. Foi excelente a aula hoje, né? Obrigada, Everton, pela interpretação. E eu já vou me despedindo de você. A aula acabou, mas eu conto com a tua participação numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.